E aí pessoal, vamos lá? Tá na hora do vídeo. E como de praxe, peço a ajuda de vocês, por favor, se inscrevam no canal, dê essa mão para nós. E vamos lá, chega de encheção de linguiça. A AB diz que será impossível realizar Olimpíadas se a pandemia não for contida. Bom, é uma coisa meio óbvia, né? Mas vamos lá. O que dá a entender? Que os caras não estão vendo a luz no final do túnel ainda, né? Tá todo mundo meio cético ainda enquanto ao término da pandemia. Pelo visto, não há previsões do término, tá? Só para deixar bem claro. Quando o governo começa a sinalizar esse tipo de coisa, né? É aquilo que eu falo, vamos ler as entrelinhas. Então vamos lá a notícia, né? O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe disse na quarta-feira que os Jogos Olímpicos de Tóquio podem não ocorrer no próximo ano se a pandemia, né, no caso do coronavírus, permanecer fora de controle, enquanto a governadora da região, no caso de Tóquio, solicitou um ampliado estado de emergência no Japão. O Comitê Olímpico Internacional, o COI, né, vulgo COI, e o governo japonês decidiram no mês passado adiar os Jogos Olímpicos, que seriam, no caso, em julho, né, deste ano para julho de 2021, por causa do coronavírus. Com o aumento na taxa de infecção mundial e especialistas sugerindo que uma vacina está muito longe, ó, aquilo que eu sempre falo também, existem sinais. Então, você vê que especialistas, né, estão sugerindo que uma vacina está muito longe. Está muito longe. Surgiram dúvidas sobre as chances de realizar um grande evento no próximo ano. Por que eles estão falando que, no caso da vacina, está muito longe? Porque as vacinas estão dando reações, tá? Para quem acompanha as notícias, assim, no caso da cura, né? O pessoal está tentando fazer teste? Tem, só que tem aquele critério que não pode aplicar em um ano, em humanos, enquanto não passar por X fatores, tá? Aí depois que tem que aplicar em humanos. Isso aí é um critério da, como é que se fala assim, entre aspas, da humanidade, tá? Para evitar fazer caquinhas, no a grosso modo, explicando a grosso modo. E tem lugares que estão já começando a fazer experimentos, tá? Só que está tendo reações, está começando a dar reações e reações adversas, né? Como já foi falado de vários medicamentos também que está dando reações. Igual, por exemplo, igual no Brasil, eles estavam falando da cloroquina. Depois que a cloroquina começou a dar uma reação muito grande, como é que se fala assim, começou a matar um bocado de gente, diz a lenda, tá? Você vê que hoje em dia você mal ouve falar da cloroquina. E questões políticas também, né? A cloroquina estava sendo, como é que se fala assim, ligada a Bolsonaro, estava sendo ligada a Dória, esse tipo de coisa. Aí depois que a cloroquina, entre aspas, a hidroxicloroquina começou a causar certas mortes, certas reações adversas, você vê que sumiu os noticiários no Brasil falando sobre a cloroquina, né? Eu ultimamente não tenho visto, tá? Se vocês aí do Brasil têm ouvido falar dela atualmente, eu falo atualmente, tá? Posta pra nós aí no comentário, deixa pra nós aí, para nos atualizar aqui no Japão, tá? Porque eu pelo menos não tenho ouvido mais falar disso. Mas voltando. Temos afirmado que os Jogos Olímpicos e Paralímpicos precisam ser realizados de maneira completa, para que os atletas e espectadores possam participar com segurança. Será impossível realizar os Jogos de forma completa a menos que a pandemia de coronavírus seja contida, disse Abe em uma resposta a um parlamentar da oposição. O que ele quis dizer? É igual assim, né? Você vê que ele fala atletas e espectadores. Então, se as Olimpíadas. Vamos chutar, tá? Só uma hipótese. Que as Olimpíadas sejam realizadas, mas não com público, tá? Eles realizam as Olimpíadas e colocam câmeras para a galera ver os jogos. Aí vamos a outra questão.
Vai entrar? Vai entrar din-din? Não vai. Por isso que eu falo, tem muito questão política, tem muita questão monetária no meio, então temos que ficar alertas, né? Nem tudo é o que parece ser, nem tudo que reluz é ouro, tá? Abe apostou parte do seu legado como premier mais antigo do Japão na realização dos jogos e esperava um impulso dos gastos turísticos em consumo. Foi o que eu acabei de falar. Tá? A parte do turismo, dinheiro. O Japão reuniu cerca de 3 bilhões de dólares em patrocínio doméstico e um recorde olímpico e gastos de 13 bilhões de dólares no preparativo. O primeiro-ministro disse na quarta-feira que a Olimpíada precisa ser realizada de uma maneira que mostre ao mundo que venceu a sua batalha contra a pandemia de coronavírus. E alertou que o Japão deve se preparar para uma batalha prolongada. Você viu as sinalizações que dá? Tóquio confirmou 47 novas infecções na quarta-feira, né? Informou a emissora privada Nippon Television. A contagem nacional é de 13.895 mortos, infecções, tá? 13.895 infecções, incluindo quase 413 mortes, tá? Segundo a emissora NHK. Hoje está difícil a língua. Tá? Eu vou até molhar o bico, tomar um cafezinho, vamos? Porque tá difícil enrolando a língua. Embora essa contagem ainda seja baixa em comparação com outros países, críticos dizem que o Japão não está fazendo testes suficientes para revelar o alcance de seu problema, que levou alguns hospitais à beira do colapso. Refletindo essa visão, a governadora de Tóquio, Yuriko Koike, afirmou a repórteres que a situação na capital japonesa permanece difícil e pediu ao gabinete de Abe que estenda a emergência nacional, no caso o estado de emergência, tá? Que tem previsão para terminar dia 6 de maio. Os comentários de Abe ecoaram declarações feitas por outras importantes autoridades japonesas nessa semana. O presidente de Tóquio 2020, Yoshiro Mori, disse ao Nikkan Sports na terça-feira que os jogos serão descartados se não puderem ocorrer em 2021. Então, resumindo a ópera, se não acontecer em 2021, não vai ter mais. Aí o Japão vai amargar a cifra da conta. Você pode ter certeza disso. Também na terça, um chefe da Associação Médica do Japão, a JMA, Yoshitaki Yokokura, declarou em entrevista coletiva que ao menos seja desenvolvida uma vacina eficaz. Prevejo que a realização das Olimpíadas será difícil. Ele fala para ser difícil, para não falar assim, que não vai ter, né? Você vê que a sensatez é o melhor remédio. Mas você vê que a governadora de Tóquio, ela está pedindo, dependendo, uma extensão. E o governo federal japonês já está sinalizando que ele vai estender. Só que ainda não sabe, ainda não é certo essa extensão, tá? Isso aí vai ocorrer próximo do final do Golden Week, como eles já haviam falado. Eles já haviam falado uma semana, 2 semanas atrás, que só colocaria um final ao estado de emergência ou prolongaria próximo ao final do Golden Week, quando eles verem os números reais das coisas, né? Se vai estar caindo, se vai estar aumentando, como eu passo nos outros vídeos. O Golden Week agora é uma semana crucial para o Japão. Por quê? Como eu já expliquei também, para quem... Pode ser que seja a primeira vez que você esteja vendo o vídeo, então eu vou explicar para você, né? Que o Japão tem 3 grandes feriados. Tem o Golden Week, o feriado de verão, tá? E a virada do ano. Então, nessas épocas, o Japão costuma parar por uma semana, né? Nessa uma semana, as grandes fábricas, geralmente manufatura em geral, elas param. Só que
A parte de comida trabalha bastante, porque tem que suprir a comida para a galera que sai, vai nos combines, pegam as famosas marmitas, os bentôs, né? E etc. Então uma parte do Japão para, uma parte do Japão trabalha. Só que a grande parte para. E vai viajar, tem um gasto turismo, esse tipo de coisa. Aí o Golden Week é o quê? Como é a fase que a galera mais viaja, então a infecção vai ser desproporcional se a galera não ficar em casa. Por isso que o governo japonês está de cabelo em pé, tá parecendo meu cabelo hoje, tá de cabelo em pé, tá, com o Golden Week, porque o temor de dar um novo boom de infecções é muito alto. Como eu falo para vocês, existem pessoas que respeitam, existem pessoas que fazem caquinhas, né? Então a questão do respeito é muito grande. Não podemos olhar só para um lado, tá? Temos que ver o todo. O todo o que que é? Quanto antes terminarmos as infecções, melhor. Quanto mais prolongar, mais, como é que se fala assim, tiver focos de infecção, no caso, os clusters, mais isso vai prolongar, mais vai piorar a parte econômica e assim vai. Isso vai afetar a todos os lados, não é um lado ou outro, são todos os lados, tá? Então é isso aí, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo.